Olá pessoal, professor Fernando de Física, tá? Estamos aqui para a nossa videoaula sobre forças da mecânica, ok? Então vamos lá. Forças da mecânica, a gente já viu lá as três principais leis de Newton, né? Lei da inércia, princípio da dinâmica e o princípio da ação e da reação, ok? Vamos agora para as forças da mecânica. O que é que a gente vai ver aqui? A gente vai identificar o tipo de forças, elas agindo sozinhas ou em grupos, né? Falar a vocês sobre o atrito estático, atrito dinâmico, certo? Tá aqui, a gente vai falar da força-peso, da normal, da tração, da elástica, da lei de Hooke, que aqui é a mesma coisa, né? Ok? Isso aqui é a teoria, isso aqui seria a prática, né? A de atrito e os sistemas isolados, certo? Primeira força, força-peso. Para que se haja força-peso, ele tem que estar afastado uma certa altura H, o corpo tem que estar afastado a uma certa altura H da superfície de referência, certo? Como a gente viu lá na segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes aceleração, se esse corpo estiver apenas agindo sob a ação da força peso, então o peso passou a ser a força resultante, que é igual a massa vezes aceleração. Mas a gente viu lá em movimentos verticais, quando eu lido com movimentos verticais, eu tenho também que a minha aceleração deixa de ser a tangencial e passa a ser a aceleração da gravidade. Então a minha força-peso, como eu disse a vocês, é a minha resultante, seria massa vezes aceleração. Como não existe mais aceleração aqui, é tangencial, passa a ser a gravitacional. Então a minha força-peso nada mais é que a massa vezes a gravidade. Ok? Certo aí? E aí veja, a intensidade, como calcular, é massa vezes a gravidade. A direção é sempre vertical para baixo. Ok? E o sentido para o centro da Terra. Certo aí? Aqui na Terra, ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente aproxima para 10 apenas para facilitar as nossas contas, certo? Olhando para o Sistema Internacional de Unidades, minha massa é em quilo, minha gravidade é sempre metro por segundo e a minha força-peso vai ser sempre em newtons. A gente tem outra medida que é o quilograma-força que a gente quase não utiliza, tá? A gente busca mais o newton, ok? Pela definição do próprio Isaac Newton sobre força, certo? Isso aqui é importantíssimo. A aceleração da gravidade varia com a altura ou com a proximidade quando a gente estiver no espaço, certo? E depende do astro, né? Eu acabei de falar quando a gente estiver no espaço. Então, se eu tenho um móvel muito alto, a força gravitacional dele vai diminuindo até chegar à força zero, né? A gravidade zero, que é a gravidade limite, que é o que justamente existe entre a Terra e a Lua, né? A Lua, por suas vezes, se aproxima mais da Terra, mas nem a Terra puxa a Lua, nem a Lua puxa a Terra. Existe sim uma força de par de ação e reação, mas que aí elas se anulam, certo? E aí, como eu acabei de falar com vocês, né? Elas se anulam, tá? Para que a Terra não puxe totalmente a Lua, chegando até a se chocar com ela, certo? Força normal, segunda força da mecânica, tá? É uma força que depende de contato. Veja, esse bloco aqui, ele está em contato com a mesa, tá? Com essa superfície, tá? Não existe uma fórmula para a gente calcular a força normal. A força normal ela depende da interação com outras forças, certo? O que é que a gente tem que saber da força normal? Ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Perceba, ele está aqui, a superfície está aqui, a força normal é perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, certo? A força de reação, né? É sempre perpendicular à superfície do objeto, tá? Aqui ela tem o mesmo valor do peso, tá? Porque estamos numa superfície plana e horizontal. Se ela estiver em um plano inclinado, tá? Ela não vai ser mais o peso, porque o peso é sempre vertical para baixo. Aqui eu tenho que descobrir uma força, porque como eu disse a vocês, a força sempre anda em pares. Tenho que descobrir uma força contrária à força normal, tá? Aí é onde entra agora a decomposição das forças do peso num plano inclinado. Tá onde, professor? Tá aqui, ó. Eu peguei a força peso e decompus na horizontal e na vertical. Na horizontal, P de T, que é também P de X. E na vertical, P de N, que também é P de Y. E aqui, na verdade, agora minha normal ficou igual a P de Y. Ok? Isso só vale para o plano inclinado, tá? Sabendo que no plano inclinado P de X é a minha componente horizontal e sempre vai puxar o meu móvel para
baixo. Certo aí? E agora, como é que a gente calcula, professor? P de x e P de y. Ótimo, tá aqui, ó. P de t, que é P de x, né? Equivale a peso vezes o seno do ângulo formado entre a horizontal e o plano inclinado. Então, lembrando, a gente vai agora trabalhar com seno. E P de n, que é P de y, é igual ao cosseno, peso vezes o cosseno do ângulo alfa trabalhado aqui, né? Então, mais uma vez, vamos trabalhar com seno e cosseno. E aí, vamos para os principais ângulos, né? 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180. Seno e cosseno. É bom ter na cabeça para a gente não perder o dado da questão. Nem muitas vezes a questão diz, mas na maioria das vezes ela deixa implícito. Tá? Certo aí? Então, pressupondo que meu corpo fosse apenas descer, minha força restante seria apenas P de x. Ele vai apenas descer. Tá? E a minha normal aqui equivaleria a P de n. Certo? Então, vamos lá. Próxima força seria a tração. O que é força de tração, professor? Força de tração é a força que existe quando eu tenho uma corda, olha lá, uma corda, que não se estica e não se comprime. Então eu tenho tração. Também é outra força secundária. Não existe uma fórmula específica para tração. Ela depende da interação com outra força. Tá? Agora, o que é que a gente tem que saber? A intensidade é calculada através de outra força. A direção é sempre na direção do fio. Se o fio está puxando para a direita, a direção é para a direita. E o sentido é o sentido sempre de puxar. Ok? Certo aí? Então, quando tiver um fio que não estica e não comprime, eu tenho tração. E pera lá, professor, e se eu tiver um fio que estica e comprime? Não vou falar para vocês agora de polias, nem de roldanas, nem móveis, nem fixas, e nem de elevadores, tá? Aqui é uma aula à parte, ok? E quando eu tiver um fio, professor, que estica e comprime, tá aqui? Então eu vou ter força elástica. Toda vez que eu tiver um fio ou uma mola que estica e comprima, eu vou ter força elástica. Perceba que eles estão na posição de equilíbrio, né? A mola está sustentando esse bloco que tem uma certa altura da minha superfície. Se tem altura, tem força presa, lembra? Ok? Então, olhando aqui pela resultante da força, eu digo que está em equilíbrio, ou seja, está em repouso. Então, a minha força resultante aqui vai ser 0. Quem deforma a minha mola é o peso do bloco, que puxa para baixo. Tá? Então, quanto maior a massa do corpo, maior vai ser a deformação da mola. Tá? Como eles estão em equilíbrio, ou seja, um não movimenta o outro, apenas a mola não se tora. Então, força resultante 0, força elástica igual a força peso. Tá? Se a mola se torar, professor, pronto, olha aí. A mola soltou o corpo. Então, agora eu tenho apenas uma força elástica que vai existir aqui. Como é que eu calculo essa força elástica, professor? Aí agora entra o que a gente chama de lei de Hooke, que é como calcular a força elástica. Tá? Minha força elástica, na verdade, tá? Esse sistema deu um pequeno erro. Força elástica, na verdade, é K vezes X. Quem é K? Constante de deformação da mola. Agora sim, minha força elástica pode ser positiva ou pode ser negativa. Quando é que ela é positiva? Quando ela está esticando a mola. Aqui, ó. Aqui o meu K é positivo. Ok? E quando ela está comprimindo, o meu K é negativo. Ok? Então aí minha força elástica é negativa. Certo? Meu K é a constante elástica da mola, onde eu tenho a minha constante no Sistema Internacional de Unidade Newton por metro, e a minha deformação da mola, que é quanto ela esticou, quanto ela comprimiu em metro. Tá? Ok? Então minha força elástica nada mais é do que K vezes X. Certo? Principal instrumento para medir a força, o dinamômetro. A gente já viu lá em Inês de Newton, né? Ok? Força de atrito, próxima força. É uma força de contato. Tá? Contrária à força principal. Certo? Contrária à força principal. E aí eu tenho... como é que aparece, professor, nas questões? O sistema é rugoso, o sistema não é liso, o sistema não é perfeitamente liso, o sistema tem atrito. Tá? Então aqui, suponhamos, eu tenho uma força principal puxando para cá. E aí eu tenho uma força de atrito no sentido com a mesma direção, sentido contrário. Tá? Dois tipos, estático e dinâmico.
O atrito estático eu tenho quando eu tenho a força principal igual à força de atrito. Então o atrito não deixa o móvel se mover, está parado. Atrito dinâmico, eu tenho a minha força principal maior do que a minha força de atrito dinâmico. Porque aí mesmo com o atrito, existindo atrito, mas eu consigo mover meu móvel, tá? Tá aí, não há deslizamento entre a superfície, né? E há deslizamento, ok? Aqui um dos casos, né? Eu tenho aqui, vamos decompor as forças aqui, né? Eu tenho uma força puxando para cá, eu tenho a força de atrito dinâmico puxando o contrário, eu tenho a normal para cima e o peso para baixo. Tá? Estamos numa superfície plana e horizontal, normal igual ao peso, e a força, aqui tem uma força, maior do que meu atrito dinâmico. Tá? Ok aí? Certo? Vamos para o próximo. Próximo exemplo. Aqui, plano inclinado, eu teria uma força de atrito estático. O próprio exemplo está dizendo aqui, né? Então, descendo eu teria P de x, né? Perpendicular à superfície eu teria para cima normal. Aí aqui eu vi que não pode ser peso, aqui tem que ser P de y. E aqui é que seria o peso, né? Ok? Como eu tenho um atrito estático, não se movimenta, igualdade de forças, eu vou ter que P de x é igual a força de atrito estático. Confere? Certo aí? Então, né? E como é que eu calculo, professor, força de atrito? As fórmulas são iguais, tanto dinâmico como estático. Força de atrito dinâmico é coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal, né? Onde o coeficiente de atrito ele é um dado, né? Ele é um dado que vem junto com o problema, então eles pedem para a gente descobrir, não é isso? E a normal, dependendo, se eu tiver numa superfície plana e horizontal, normal é equivalente ao peso, né? Se eu tiver numa superfície inclinada, normal é equivalente a P de Y. Aqui também, coeficiente de atrito estático, né? Força de atrito estático, coeficiente de atrito estático vezes a normal. Qual é a diferença, professor? É só a gente saber se o móvel está se movimentando ou se está parado. Certo aí? Sistema de blocos. Então, veja, eu tenho as forças da mecânica que podem agir sozinhas, como elas podem agir juntas. Eu tenho dois blocos A e B que estão sendo puxados para a direita por uma força F qualquer, estão sendo ligadas por uma corda que não estica e não comprime. Então, aqui eu já tenho tração. Tá? Como é a melhor forma, professor, de fazer isso? Primeiro de tudo, eu tenho que definir qual é o sentido e a direção do meu sistema. Então, ele está indo horizontal para a direita. Tá? Aí agora eu posso analisar bloco a bloco as forças resultantes que estão agindo em A. Então, A eu não tenho nada para a esquerda, eu tenho apenas a tração puxando para a direita. Então, em A, eu vou ter tração igual a massa de A vezes a aceleração. Por quê, professor? Segundo a lei de Newton. Resultante das forças igual a massa vezes a aceleração. Em B, eu vou ter essa força puxando para a direita, mas agora eu tenho a tração puxando para a esquerda. Quem é maior? A força, né? Força menos atração igual a massa de B vezes a aceleração. Dois blocos, duas equações. E agora eu faço um sistema de equações. Trazendo A para aqui, né? Tração. Massa de A vezes aceleração. Corto tração com tração, que eu tenho menos e mais, né? Então, a minha força principal, somatório das massas vezes a aceleração. Massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Tá? Certo aí? E aí, veja. Força resultante, massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Em A, eu só tenho a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Em B, eu tenho a força principal menos a tração, que puxa contrário, sentido contrário, né? Igual a massa de B vezes a aceleração. Por que a força menos a tração? Porque ele está indo para a direita. Então, a força principal é maior que a tração. Certo? Aqui, olha lá. Eu tenho B, né? Sem atrito, sistema sem atrito. Eu tenho B, tem um A que está pendurado. Se está pendurado, então eu já tenho peso aqui para baixo, né? Peso de A, puxando para baixo. E ele está dizendo que A vai acelerar B. Então, o sentido é para baixo, não é isso?
Confere? Para B é para a direita e para A é para baixo. Certo? Então vamos lá. Olhando B. Quem é que tem B? Então em B eu só vou ter a tração, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Não tenho nada contra B. Agora, já em A, eu tenho peso para baixo e tração para cima. Quem ganhou? O peso, porque está dizendo que A vai descer. Então, peso de A menos a tração igual a massa de A vezes a aceleração. Posso agora fechar dois blocos, duas equações. Posso fechar, corto tração com tração. Peso de A, massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Tá? Então, vezes a aceleração. Tá? Isso é a resultante das forças entre o sistema de corpos. Tá? Aí. Massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Em A eu tenho, como ele desce, o peso é maior que a tração. Resultante das forças igual a massa vezes a aceleração. Em B eu só tenho a tração que puxa para a direita. Massa de B vezes a aceleração. Só que eu também tenho um sistema com atritos. Tá? Lembrando que atrito é sempre a força contrária à força principal. Então essa força aqui está empurrando A e B para a direita. O atrito vai segurar A e B para a esquerda. Como eles estão dizendo que vai ser empurrado, né? Aqui, ó, empurrados. Então a força é maior que a força de atrito. Então eu tenho que ter coeficiente de atrito dinâmico. Então aqui, ó, vamos olhar para A. Para A eu vou ter a força de atrito contrária aqui, né? Força de atrito dinâmica em A. Certo? Então eu vou ter, como a força é maior, menos a força de atrito dinâmica em A, igual a massa de A vezes a aceleração. Tá? Lembrando, A e B estão em contatos, então eles têm ação e reação. Como eles têm ação e reação, pela terceira lei de Newton, as duas se anulam, então eu não preciso colocar aí. Tá? Em B, olhando só para B agora, a força também vai empurrar B, né? E aqui eu vou ter um atrito dinâmico em B, menos a força de atrito dinâmico em B, igual a massa de B vezes a aceleração. Juntando as duas agora, eu vou ter força vai ser menos... Opa, deixa eu apagar aqui. Menos a força do atrito em A, menos a força do atrito em B, igual somatório da massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Ok? Do mesmo jeito, aí decompôs as forças, né? Resultou nisso aí, certo? Sabendo que a força de atrito dinâmica é coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Como estamos no plano horizontal, normal de A igual a peso de A, normal de B igual a peso de B. Plano horizontal e reto, né? Certo? Do mesmo jeito vai ser aqui, ó. Eu tenho uma força de atrito ali em B agora, eu tenho um contato em B. Aí o que é que tem em B? Lembrando que eles têm atrito estático. Está me dizendo aqui, ó, atrito estático. Então não se movimenta. Então eu tenho igualdade de forças. Em B, em A, olhando para A, eu tenho peso e tração. Lembrando, aqui é o mesmo fio, né? Ok? Ele não anda para canto nenhum. Ele está parado. Ou seja, ele está em repouso, que é a mesma coisa que equilíbrio. Tá? E aí eu botei em A, peso igual a tração. E vou ter em B, força de atrito estático igual a tração. Resultando, esses dois aqui, resultam nesse aqui, ó. Opa. Deixa eu apagar aqui. Esses dois aqui resultam nesse, porque as trações são iguais. Então, substituir essa T por essa. Então, a força de atrito estático igual ao peso de A. Tá? Então, veja só, pessoal. Isso é o sistema, né, de bloquinhos, tá? Tenha muito cuidado, porque isso aí a gente vai com ele até o final de Física 3, né? Ainda vou precisar de sair lá
em elétrica, tá? Em eletrodinâmica, eu ainda preciso disso, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, ok? Beleza?